Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões legais sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vlarim, estou aqui de novo com meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Olá, Gilvan. Olá a todos. É um prazer estar com vocês novamente para mais um episódio de Horizontes Digitais. Pessoal, hoje a nossa conversa é praticamente uma parte 2 do episódio anterior. Nós antes tivemos uma discussão sobre a canção Pela Internet, de 1996, do Gilberto Gil. E também aproveitamos para falar um pouquinho da música Pela Internet 2, de 2018. Somente como curiosidade, a música Pela Internet, pessoal, ela tem um pouquinho de alguns versos inspirados no primeiro samba gravado no Brasil, que se chama Pelo Telefone, uma tecnologia nova, né, no início do século XX, e essa canção original é do compositor Donga. Hoje nós vamos usar como tema para a discussão a canção Anjos Tronchos, do Caetano Veloso. Essa música foi lançada em 2021 e ela é parte de Meu Coco, que, salvo engano, é o único álbum do Caetano Veloso onde todas as letras são exclusivamente dele. Também como curiosidade, esse álbum foi todo gravado em um estúdio na própria casa do Caetano. Bem, seguindo o nosso padrão aqui no podcast, nós vamos fazer uma leitura rápida da letra, mas o nosso ouvinte vai encontrar essa canção facilmente nas plataformas digitais. Vamos à letra. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam novo outro ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Primavera árabe e logo o horror. Querer que o mundo acabe-se. Sombras do amor. Palhaços líderes brotaram macabros no império e nos seus vastos quintais. Ao que revêem impérios já milenares, munidos de controles totais. Anjos já mi ou bi ou trilionários comandam só seus bi trilhões. E nós, quando não somos otários, ouvimos Schoenberg, Verber, Cage, canções. Ah, morena bela estás aqui, sem pele, tela a tela, estamos aí. Um post vil poderá matar. Que é que pode ser salvação? Que nuvem se nem espaço há, nem tempo, nem sim, nem não. Sim, nem não. Mas há poemas como jamais, ou como algum poeta sonhou, nos tempos em que havia tempos atrás, e eu vou, por que não? Eu vou, por que não? Eu vou. Uns anjos tronchos do Vale do Silício tocaram fundo o minimíssimo grão. E enquanto nós nos perguntamos do início, Miss Eilish faz tudo do quarto com o irmão. Vamos lá, pessoal. Alberto, quem ouve essa canção já sente logo que ela tem um clima assim mais sombrio, mais crítico sobre as tecnologias digitais, a internet como ela está agora na configuração do mundo atual. Então, vamos começar pelo título da canção e depois você engrena os seus comentários iniciais. Essa palavra tronchos, ela andava meio fora de moda, né? Mas o Caetano resgatou isso na música, não é isso? Silvan, sem dúvida, né? Se a gente for recorrer ao sentido que a palavra tem, né? No próprio dicionário, também no uso comum dela, a gente vai, né, remeter a palavra troncho a, né, ou seja, um sentimento sobre alguma coisa que está faltando um pedaço, que está um pouco desanimada, que está um pouco murcha, né? Sem forma ali, um pouco
desajeitada, desconjuntada. Então, a gente sempre, quando vai utilizar a palavra troncho, remete a uma coisa que não está no exercício pleno das suas capacidades, né? Ou seja, que não está realizada em sua plenitude. Então, pois é, a gente percebe assim em algumas partes da música essa intenção do Caetano de criar assim um movimento contraditório, né? Uma contradição aparecendo em alguns versos da canção, e isso vai surgindo a partir de alguns jogos de palavras, não é isso? Sim, sem dúvida, né? Só parece. De início, a gente pode perceber que a letra ela permite assim várias frentes de análise, né? Tanto pelo aspecto político, aspecto econômico, aspecto psicológico e até aspecto militar, né? Em alguns momentos. Apresenta, né? A ideia central assim que eu vejo de início é de que a internet teria, né? Para ele se tornado uma caricatura de si própria, né? Por isso é uma realidade troncha, né? Se comparada às expectativas que havia em torno dela lá no seu início, que é o que a gente comentou em alguma medida no episódio anterior lá com a música do Gilberto Gil. É uma crítica, né? Aquele ufanismo, portanto, que marcou lá os primeiros anos da internet na segunda metade dos anos 90. E a gente já vê isso assim bem claramente já no comecinho, né? Nessa estrofe em que ele opera ali com valores e com palavras que são contraditórias, né? Ou que estão ali se colocadas de forma oposta a uma outra. A gente vê ali anjos tronchos com o Vale do Silício, né? Ou seja, o Vale do Silício foi tido durante muito tempo como aquele local, né, de exemplo de desenvolvimento tecnológico, de relações de trabalho. Então, assim, esse jogo já que ele já faz colocando anjos tronchos, ou seja, atores, né, tronchos ali circulando, operando, trabalhando em empresas do Vale do Silício. Em seguida tem abaixo, viver no escuro com luz plena, né? Ou seja, ausência de luz de um lado, luz plena, né? Ou seja, realizada em toda a sua capacidade do outro. Por fim, virtude versus vício. Também ele dois valores que estão em posições justapostas, né? Ou seja, naquilo que a gente tem quanto valor semântico das palavras. Mais abaixo, a gente vê também outras questões, né? Quando ele coloca lá, líderes brotaram macabros, impérios vastos quintais, retratando aí uma relação de dominação e subserviência, ou seja, aqueles que se tornaram de fato, né, os controladores da circulação de informação acabam tendo a seu dispor ali, ou seja, um contingente enorme de usuários para propagandear seus produtos, para coletar informações, que aí já remete ao termo controles totais, que está logo abaixo. Vem na sequência a palavra bilionários, que inclusive, né, ou seja, nesse último processo eleitoral aí nos Estados Unidos da América, ou seja, tornou-se uma palavra muito, né, utilizada por conta da aproximação desse setor econômico, financeiro, político de um governo institucional, né? A gente teve esses grandes atores das big techs que amealham fortunas incalculáveis se aproximando do poder, portanto aí inaugurando uma nova fase da relação institucional que a gente pelo menos teve enquanto pacto aí geral desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Portanto, assim, vejo de início que a letra é bastante rica e mesmo tendo sido composta já há alguns anos, ela não por acaso, né? Na história não existem acasos, mas a gente percebe ali ela dando conta de estimular nossa reflexão para questões candentes que estão muito recentemente sendo debatidas no seio da sociedade. Gilvan. Sim, eu até complemento essa tua análise, né, indicando que no momento em que a gente está fazendo a gravação, né, desse nosso episódio, a gente está exatamente numa época de mudanças, né, na presidência dos Estados Unidos, né? Saiu Joe Biden, entrou Donald Trump, e a gente há pouquíssimo tempo viu na posse do novo presidente grandes líderes, né, de empresas tecnológicas, né, participando, né, desse novo governo, tal, né, e aí com toda a crítica que está acontecendo também pelo que pode acontecer com essas chamadas big techs, digamos assim, e a sua relação com o governo que está se iniciando lá no caso dos Estados Unidos. Então, assim, meio que sem querer, isso encaixou com discussões que o Caetano trouxe numa letra que, na verdade, é de 2021, né, já vai fazer quase 4 anos, né, e acabou ficando atual por conta dessa
conjuntura de início de 2025. Né? Vou até comentar uma coisinha, né? Assim, nós em conversas de bastidores, né, entre eu e Alberto, a gente até lembrou uma coisa engraçada, né? Na área da tecnologia, na área da informática, principalmente, houve muitos momentos no passado em que, assim, grandes empreendedores estavam na posição, assim, de serem, digamos, o Davi, e o Golias, no passado, eram grandes empresas, grandes corporações da área da informática, como é o caso da IBM, por exemplo, que está por aí até hoje. E conforme o tempo foi passando, esses empreendedores se tornaram, na verdade, os líderes tecnológicos, né? Bill Gates, da Microsoft, Mark Zuckerberg, no caso do Facebook, Elon Musk, empreendedor, e aí já com um novo enfoque, né? Tipo assim, eles, né, saíram da posição de Davi e viraram talvez o Golias, né, numa discussão mais atual, e quem sabe, né, vamos acompanhar o futuro, se novamente teremos um novo lote de empreendedores, na verdade, com o papel de Davi, digamos assim. Agora, Alberto, a letra dessa música, ela aproveita também para mencionar um verso indicando assim, um post view poderá matar. Ou seja, esse verso, ele mostra o quanto as postagens nas redes sociais têm, digamos assim, o poder de influenciar as pessoas, né? A gente está percebendo muito isso agora, tanto pela onda de fake news, quanto pelas próprias postagens reais que as pessoas fazem por aí nas redes sociais. É por aí, né? Outra questão também que a música se torna bastante atual, né? Inclusive é uma expressão para essa manifestação de aprovação ou desaprovação em relação a alguma postagem, né? Postagem é um termo bem comum assim, no universo da rede social, que é do cancelamento. Né? Então a gente percebe assim, muitas vezes pessoas se queixando, outras apoiando, né, o cancelamento de determinado perfil, determinada pessoa, por conta de uma determinada manifestação. Então pessoas ou ao serem canceladas, perderiam, né, em grande medida, o seu espectro de influência em relação ao alcance de pessoas que a acompanham, ou o inverso do cancelamento, né, que pode também ser interpretado em certa medida de um poder vil, né, ou seja, de um post vil, se isso que vai gerar novas adesões for um assunto que vai de encontro ao interesse público, né, a gente viu recentemente aí uma série de manifestações, né, politicamente reprováveis, né, ligadas ao nazifascismo, que, por sua vez, são canceladas por determinados grupos sociais, mas que na contramão também, ou na outra mão, também recebem a adesão de um grupo também bastante significativo, infelizmente. Né? Então, esse post view que ele traz para a gente, de respeito a essa seleção que as pessoas fazem e ao poder, né, desse tipo de seleção, se ele é colocado em escala. Então, ou seja, destruição de reputações ou incitação, né, a valores de ódio, a valores de violência, perseguições, monetização e desmonetização, já que a gente sabe que o número de seguidores de um certo perfil ele repercute, né, em remuneração pecuniária para os detentores de determinados perfis, né? Diz respeito à manipulação das informações, as suas consequências, né? Então, ou seja, e se te conectar essa reflexão com o post anterior sobre controle, a gente vê, ou seja, como é que recentemente também na história, de forma mais explícita, temos visto a ascensão de atores cujo compromisso com a democracia ainda nos parece incerto. Pois é, e eu até acrescento, né, nessa lembrança que o Caetano trouxe na música e também a partir do teu comentário, a quantidade imensa que a gente está vendo agora também de postagens vis criadas virtualmente, né? Então, hoje em dia é muito fácil, né, se criar perfis de pessoas, é o que na área da tecnologia o pessoal chama de robôs, né? Já houve um momento no passado em que robô era, na verdade, um elemento físico, digamos assim, era um hardware, né, como se diz na área da informática. E agora não, a gente tem robô como software, né? Então, a gente volta e meia nas redes sociais, começa a ver comentários, postagens, instigando uma determinada opinião, reclamando de alguma coisa, e às vezes nem são pessoas reais. Na verdade, existe todo um comércio eletrônico, né, rondando, na verdade, a criação desse tipo de perfil, e isso muitas vezes contribui, né, como o Alberto falou,
para uma determinada vantagem do ponto de vista comercial, para o sucesso ou não de uma determinada pessoa, de um determinado artista, uma figura pública, né, com todos os problemas que isso pode também trazer, né? Então não foi à toa, talvez, que lá em 2021 o Caetano já quis incluir esse verso usando essa expressão post-view. Agora, Alberto, partindo já assim para os finalmente, né, do nosso episódio, eu diria que de uma forma geral, essa letra do Caetano, ela tem um tom bem sombrio. E o nosso ouvinte vai perceber também escutando a música nas plataformas digitais. A música como um todo, ela tem uma tonalidade, digamos assim, mais melancólica, em comparação, por exemplo, com a letra e com a música do Gilberto Gil, que a gente analisou no episódio anterior, com toda a diferença de 96 para 2021. Mas me parece que dentro da letra o Caetano também quis incluir alguns versos com um lado assim mais positivo em algumas partes, não é isso? Não, sem dúvida, nessa referência final que ele faz à cantora estadunidense Billie Eilish, né, que teria feito a gravação do seu primeiro disco, intitulado When We All Fall Asleep, alguma coisa como Quando Todos Nós Dormimos, né? Ela teria feito a gravação desse disco no quarto do seu irmão. Então, ou seja, já né, ao recuperar essa experiência, a gente já pode inferir que o Caetano está trazendo de volta, né, a música, né, aquele frescor que a internet tinha, né, exalava nos seus primeiros anos, que a gente tanto falou aqui no último episódio quanto desse. Então, assim, fica a impressão de que após uma perspectiva, né, mais ácida, né, mordaz ali, ao que a internet teria na interpretação dele se tornado, ele deixa uma mensagem final, ou seja, de que, na verdade, como todo o processo, né, esse também seria contraditório, só que a contradição nesse sentido seria positiva em termos valorativos, ou seja, traria, né, ou seja, no seu conjunto ali, aqueles valores que inspiraram e que a internet prometia no seu início, não é isso? A gente tem também aqui uma referência anterior, que é sobre a Primavera Árabe, que, sem entrar aqui no mérito de uma análise política do que foi, não é nosso objetivo aqui, né, de análise no podcast, fazer esse tipo de análise política, e nem teríamos tempo, né, para dedicar essa análise o tempo que ela mereceria, mas a gente pode pescar o aspecto da Primavera Árabe, que foi uma das primeiras manifestações populares em escala em que houve uso ativo das redes sociais e da conexão via internet. Então, ou seja, esse princípio, do meu ponto de vista, que houve na Primavera Árabe, recuperada no meio da música, e essa imagem que ele pega dessa cantora Billie Eilish no final diz alguma coisa pra gente, né? Ou seja, que a internet, a despeito de ter tomado ali caminhos tronchos, ela ainda carrega no seu bojo ali, ainda tem no seu interior alguns princípios que podem ainda garantir a ela uma recuperação se a gente tem em mente, ou seja, a internet como espaço democrático, de expressão livre da voz, de uma superação da assimetria entre poderosos e não poderosos, né, no alcance da manifestação de suas opiniões. E aí, para finalizar, eu lembro de uma frase célebre, né, ou seja, de um gênio do cinema brasileiro, o Glauber Rocha, que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Né? Ele proferiu essa frase nos anos 60, então já há 60 anos ou quase isso, mas também é possível a gente perceber ali um princípio que apareceu na internet lá atrás, ou seja, a gente vê hoje produções inteiras sendo feitas com gadgets portáteis, né? Telefones celulares, por exemplo, assim como eram com as primeiras câmeras portáteis. Então, ou seja, basta a gente, para manter vivo aquele espírito, né, da livre iniciativa, da livre expressão, basta a gente ter um gadget na mão, uma ideia na cabeça, uma pauta em mente, que é um pouco do que a gente, né, Giovan, faz aqui no podcast, onde é possível a gente, a partir de 2 telefones celulares, já não é mais hoje assim, mas já fui lá no comecinho, né, do nosso projeto, com 2 telefones celulares, uma rede de Wi-Fi, que nem precisa ser a nossa, pode ser uma rede pública, a gente consegue entrar em contato, consegue produzir reflexões, consegue estabelecer com o nosso público fiel aí uma interação que já vem perdurando há alguns anos e que cada vez mais fértil e que nos inspira bastante a continuar.
É isso, Alberto. Boas considerações. Pessoal, a gente então vai terminando o nosso episódio. Eu deixaria também como dica final, né, além da menção que Alberto fez, né, de Glauber Rocha, deixo como dica o nosso ouvinte ler também o poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Porque esse poema também inspirou uma parte da letra do Caetano. Quem der uma olhada no poema vai perceber que existem algumas semelhanças em relação a alguns versos que Caetano utilizou. A gente se vê em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.